Hoje a gente vai fazer um negócio que eu não faço faz muito tempo. Hoje a gente vai falar um pouquinho de personagens. Pois é, eu escolhi falar um pouquinho do Metropolitan Man, que eu vou ficar chamando de Metropolitan, porque Metropolitan Man é um nome grande pra caramba. Mas eu vou falar um pouquinho deste maluco, que eu detestei, mas era um vilão perfeito pra Platinum End, porque ele tava fazendo uma frente maravilhosa com o protagonista, que tem zero personalidade. E a única ideia dele, porque pra quem não viu Platinum End, é uma competição pra ver quem vai ser Deus, mas diferente de Mirai Nikki, que aí você sabe que tem que matar todo mundo. Aqui não. Aqui você não sabe o que você tem que fazer pra virar Deus, mas você sabe que tem candidato. E você também não sabe quem são. Agora, o Metropolitano tá nessa corrida pra ser Deus e o Mirai não quer, mas ele tá todo mundo enfiado nessa. E o Mirai tem uma ideia muito superficial de quero que todos sejam felizes. Não funciona assim. Às vezes a felicidade de um é a tristeza de outro, cara. Entendeu? Então é muito plano. E o Metropolitano, apesar de ter ido por um raciocínio bem idiota, pelo menos ele tinha profundidade de ideias. E ele era um vilão que era 100% odiável, na minha humilde opinião. E então ele funcionava bem em Platino, tanto é que depois que ele saiu de cena ficou bem complicado pra mim o negócio. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. E pra isso eu vou dar spoilers. Então tome cuidado. E pessoas, eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. Bora Platinum End, bora Metropolitan Man especificamente. De onde saiu esse cafajeste? O que acontece? O Metropolitano nasceu em berço de ouro. Eu não lembro se isso foi de fato citado no anime, mas alguém que conseguiu mover, porque tipo assim, tem mobilidade entre os níveis das pessoas, mas ela não é fácil. Então, se ele conseguisse ir pra cima, ele teria a noção dessa mobilidade. Não parece que ele tem. Então, pra mim, ele já nasceu no berço de ouro, mas a gente não tem muita noção da família dele, nem nada. Tudo que a gente sabe é que é ele e a irmã, e só. E que ele se importa muito com a irmã. A irmã é tudo pra ele, é a família dele. E o Metropolitano, o cara é rico, ele é bonito, ele é inteligente. Ele tem todas as oportunidades possíveis, então ele se exercita bem, ele come bem, ele estuda bem. Ele tem tudo. E graças a isso ele consegue investir muito em si mesmo. E a irmãzinha dele tá ali, ela é bela, ela é pura, ela é inocente, ela é a vida dele. O cara é realmente apaixonado pela irmã, ele gosta muito dela. Porque ele se considera acima de todo mundo. Isso fica muito óbvio. Porque ele se considera muito, muito superior a todo mundo. Tanto é que ele não nivela o que ele vai fazer, se ele for Deus, com base nele. Sim, com base no parâmetro da sociedade. Porque se fosse com base nele, já dava pra aniquilar todo mundo. Porque simplesmente ele se considera muito acima das outras pessoas. E é por isso que ele não se importa com a vida das outras pessoas. Mas quem que é tão belo quanto ele? Tão saudável quanto ele. E é claro, essa forma de pureza angelical, a irmã dele. Então é a única pessoa que ele vê fazendo frente com ele de uma forma boa, porque senão ele estaria sozinho nessa posição. Eis o nível do ridículo do cara, né? Então ele simplesmente ama a irmãzinha dele. Só que é um belo dia, né? As pessoas crescem. E aí ela chega pra ele, e ela não fez nada de errado, gente. Tipo, você pode pensar, ela chegou com baseado na mão. Ela chegou, sei lá, tacando fogo, sei lá. Não, ela simplesmente chegou nele, toda fofa. Ela tava muito sem graça, toda fofa falando, irmão, é um menino na escola gosta de mim. E ela tava muito sem graça, cara, foi muito fofinha. Eu tava tipo, meu Deus, se eu não soubesse o jeito que ela já tava, porque isso aqui é o background, foi depois que a gente viu o Metropolitano aprontando todas, a gente viu ela, como é que ela tava no presente, isso aí é o passado. Mas ela chega toda fofa, eu fiquei com muita dor. E aí ela falou que o menino tinha se declarado, e aí ele pareceu bem perturbado com isso, ela ficou traída já, porque ela percebeu que ele tava estranho. Mas aí ela simplesmente fala assim, eu tava pensando em sair com ele. Tipo, e sair, vocês já viram shoujo, né, galera? Sair, os caras mal encostam a mão. Se eles encostam a mão no outro, eles, sabe? Tipo, cara, eles nem encostam a mão. Sair é, tipo, realmente passear com uma distância corporal decente e conversar, sabe? Então é um negócio muito mais inocente. Principalmente que ela realmente parecia muito inocente. E aí, ele deu uma cara pra ela que eu sairia correndo também. Porque ela simplesmente virou e saiu correndo. Só que, sabe, você precisa, assim, passar uma imagem, você trupica, né? Se você precisa fugir de algo, você trupica. Trupicar é a vida, cara. E aí ela deu uma trupicada, só que a trupicada foi feroz, sabe? Ela tava muito assustada. E aí ela caiu e socou a cara no chão e morreu. Na verdade, ela não desfaleceu ali, ela começou a sangrar. E aí o Metropolitano, que tinha uma boa ciência dessas coisas, simplesmente vira e... Cara, se eu chamar uma ambulância agora, dá tempo de salvar ela. Porque eu acho que foi tal coisa e vai dar certo, eu só preciso chamar uma ambulância. Mas... aí, além que ele falou mais, eu pensei assim, não, ele não fez isso. Eu achei que tinham levado ela pro hospital e ela não tinha se salvado, e ele tentou se matar, e foi por isso que o anjo chegou até ele. Não, eu tava erradíssima, tipo, ele literalmente calculou que se ele chamasse a ambulância, ela ia salvar a tempo. Mas aí ela ia envelhecer, ia perder a pureza dela. Se aquele moleque não corrompesse ela, tipo, ele cismou que o moleque ia corromper ela. Se o moleque não corrompesse ela, outra pessoa iria. Ela não devia ter acesso a esse mundo corrompido. E ele não conseguiria mantê-la só pra ela sem chateá-la. Então é melhor ela morrer mesmo. E aí ele deixou ela morrer.
Cara, eu achei que era aquele momento, sabe, que o vilão é super bundão, e aí você vê algo do passado dele e fica assim, ai meu Deus, eu te sinto, cara. Nossa, sabe, eu achei que era aquele momento em que a gente veio e ficava, pô, é daí que o cara tá vindo. Não, o cara sempre foi louco. Ele sempre foi louco, ele sempre foi meio lixo. Ele simplesmente deixou a irmã morrer por um sentimento de posse que ele tinha. Aí a irmã dele falece, ele troca o corpo do caixão, eu não sei o que ele aprontou, mas ele catou o corpo dela debaixo do braço, colocou na criogenia e ela tá lá exposta na mansãozona dele. E aí ele fala com ela de vez em quando, ele abre lá onde ela tá e fala com ela sempre que ele precisa. Só que aí ele começou a se sentir muito solitário, porque era a única pessoa que estava no nível dele. Ele estuda numa escola pra elites e tem um moleque que ele deixa ficar falando com ele. E ele considera o cara irritante, mas ele fala com ele, pelo menos. Os dois se conversam. Porque ele realmente se sente acima de tudo e todo. E aí a irmã dele não tava ali, ele tava muito solitário. Ele decidiu que ele ia se matar. E aí surge o anjo, surge a ele e simplesmente fala: não, você vai ser um candidato a Deus. Essas são as flechas, essa é a asa. Vai lá, faz o que você quiser. E ela fala que ela não pode falar como que eles vão ser escolhidos candidato a Deus. E aí, simplesmente, ele decide que ele tem que ser candidato. Pra mim, em primeira instância, era pra reviver a irmã dele. Mas uma coisa que foi levantada nos últimos episódios é que o Metropolitano muito provavelmente não acreditava que ele seria um deus, ou não entendia direito a por que o deus estaria falecendo ou saindo do poço, por que aquela luta era necessária. Se já tivesse acontecido antes, a gente ia saber. Mesmo que não fosse, rolou isso em 1800. Não ia ser uma parada assim, ia ser tipo rumor, sabe? Alguma coisa assim. Não tinha nada disso ali. Então, o Metropolitano também não acreditava que tinha um deus. Ele realmente não acreditava, pelo jeito que ele agia. Então, ele simplesmente conversou com o amigo dele e perguntou o que o amigo dele faria. E ele tomou a ideia do amigo dele pra ele. Naquele ponto, a gente não sabe se ele desistiu da irmã dele ou se ele ia tentar e se não conseguisse, ele ia fazer outra coisa. Mas ele decidiu o que ia fazer pra manter o mundo longe do que assustou ele quando a irmã foi lá e se declarou, que é das pessoas que não seriam adequadas. Só que, de novo, provavelmente ela estudava nessa escola pra galera rica. Tenho certeza que a pessoa que se aproximou dela era adequada frente ao que ele via, mas ainda assim ele tentou fazer o desejo do amigo virar realidade. E o amigo dele, um adolescente, ele era meio bobão mesmo, basicamente respondeu que se ele fosse Deus, ele se livraria de todas as pessoas feias. E aí o Metropolitano decidiu que essa ia ser o lema dele. Ele vai se livrar de todo mundo que é feio e pobre. Porque pessoas feias geram mais pessoas feias e pessoas pobres geram mais pessoas pobres. Eu olhei aquilo e fiquei assim, você é idiota. Pô, na primeira instância eu te falo isso, você pensa, obviamente, minha cara é culpa dos meus pais, então quanto mais feios meus pais forem, mais feio eu fico. Antigamente a gente tinha outros padrões de beleza, então tipo, e agora tem outros, e daqui a um tempo vai ter outros, então assim, a ideia já começa idiota por causa disso, porque o que é considerado bonito hoje não vai ser considerado bonito amanhã. Já começamos por aí. E mesmo se ele cortasse todas as pessoas bonitas, ainda assim, a pressão estética só ia subir mais, concorda? Aí a gente puxa pelo negócio que ele virou assim, vou se livrar de todos os pobres. Cara, até entre o povo que é podre de rico, tem níveis. Então se ele se livrasse de todo mundo que não é milionário, ia ter diferenças entre trilionários, bilionários e milionários, e os milionários seriam os pobres. E se ele fosse usar um negócio, uma regra menos genérica e realmente fosse olhar e estudar a situação, ainda assim, sou idiota. Ele não vai resolver o problema, ele só tá resolvendo as consequências, ele não tá resolvendo a causa. Porque se, mediante ao fato de que todo mundo tem muita grana, os preços subissem muito, de repente pessoas que estão ganhando milhões poderia ser pouco pro mundo que ele criou. Então ele simplesmente ia criar problemas em cima de problemas por causa que ele tinha uma ideologia falha. Porque ele simplesmente tá tão acostumado a olhar o mundo de cima que ele não sabe olhar daqui pra lá, ele só sabe olhar de lá pra cá. E ele simplesmente não pensou, assim, ponto básico. Ou ele tinha que fazer uma regra universal, que ia acabar reproduzindo o mundo que ele ia acabar de destruir, e sempre ia ter gente morrendo na parte baixa da pirâmide, porque é uma sociedade em pirâmide, ou simplesmente ele ia ter que ficar realmente analisando quem que tá feio demais, quem que tá pobre demais, a sociedade dele deletando, simplesmente pra manter o mundo que ele considera correto. Eu olhei aquele e fiquei assim, tipo, a ideia é idiota, porque ela não tá tratando as causas e sim as consequências, e ela vai falhar, ela vai se engolir essa ideia. Mas o primeiro momento que as pessoas do anime escutam a ideia, umas acham um absurdo de primeira, outras param pra pensar nisso. E eu pensei assim, gente, sério? E simplesmente, quando você vê o passado do Metropolitano e vê que ele é literalmente o assassino da irmã dele, e ao mesmo tempo ele ia se matar pra ficar com ela, ele era muito louco, essa menina, cara. Se ela tivesse sobrevivido, ela ia ter visto o inferno. Eu tenho muita dó dela. Ou ela ia ter fugido e seria ótimo, ou ela teria visto o inferno. Essa menina, coitada, sabe? Então, ele simplesmente já era louco, ele não tem uma história que faz com que você, coitado, com que você se identifique, nem nada. Ele era super arrogante e ele ainda teve essa ideia. Eu não
não sei se tem algum viés que você fala, não, faria totalmente lógica no mundo, mas eu olho isso e fico assim, primeiro que eu gosto de estar viva, não gostaria de ser aniquilada, segundo que, sabe, tinha tudo pra esse sistema se engolir, então assim, não tem nada que me atraia no Metropolitano. Por causa disso, ele era um ótimo vilão, porque não dava pra você fazer nada além de detestar ele. Você lembra que ele ficava assim, cara, que idiota, nossa, cara, que ódio, nossa, cara, tomara que alguém pega ele. E na hora que ele tava matando todo mundo, o negócio dele, talvez seja pra matar todo mundo, Mirai Nikki Vibes, fazia lógica. Talvez pra ganhar ele precisasse disso e que realmente acabou sobrando pessoas que não têm atitude depois que ele saiu. Mas o fato dele assustar todo mundo também era um negócio que você ficava, nossa, precisamos descobrir onde ele está e quem ele é. Então ele tocava o terror num nível dentro do Platinum End que eu achava maravilhoso. Eu olhei aquilo e falei, cara, isso é um vilão. É um vilão, não é um vilão que, não, é um vilão. Então, realmente, o Metropolitano deixou saudades, porque ele fazia muita frente ao protagonista, que é bonzinho até demais, do ponto que ele não raciocina o que ele tem que fazer pra fazer o que ele quer. Ele quer deixar todo mundo feliz, mas ele não sabe como. Pra ele tem um jeito de deixar todo mundo feliz. Adivinha só, gente, não tem. Alguém vai estar insatisfeito em algum lugar assim o tempo todo. Mas ele queria chegar a um ponto que todo mundo tivesse vidas felizes. Eu acho isso difícil também. De novo, tem que fazer a mudança toda no sistema da nossa sociedade. É um negócio muito mais profundo. E até o Metropolitano, que tentou afundar nisso, ficou com um pensamento meio raso. O Mirai não tava nem chegando nisso. E o pessoal tava achando legal. Sabe aquela pessoa que solta algo bem clichê ideológico e todo mundo bate palma? Era esse o Mirai. Então, simplesmente, o Mirai me irrita profundamente, porque ele é certinho até demais. Ele tem o background pra alguém pra ser furioso, e ele não é furioso, ele realmente só larga. Dá pra ver que ele realmente é uma pessoa que desistiu da vida. E a gente tinha o Metropolitano, tava querendo causar o caos, entendeu? Então, eles eram muito contrários um do outro. Isso era interessante pra história, muito interessante mesmo. A hora que eles se livraram do Metropolitano, eles terminaram de afundar um negócio que já tava um pouco cansativo de assistir por causa dos protagonistas. Então, assim, saudade Metropolitano, não porque ele era bom, ele era um cara horrível em todos os sentidos, mas porque ele fazia uma frente boa em Platinum End. Mas enfim, pessoal, esse foi um vídeo dedicado ao Metropolitano, a falar um pouco sobre esse cara, o que eu achava errado da ideia desse cara. Eu acho que ela levaria em algum lugar, a resposta é não, eu acho que a ideia foi péssima, mas ele era importante pra história do anime, não sei se foi a melhor jogada tirar ele da reta. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de personagem. Se vocês gostam quando eu venho falar aqui de algum personagem específico, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, galera. Bye, bye!